A presença do Senhor é notória nesse lugar. Sejam bem-vindos ao Culto da Laje. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus, diga graças a Deus. Localize na sua Bíblia, por gentileza, livro de Apocalipse, capítulo de número 3. Cadê o Ingresson? O Ingresson, preciso de ti, varão, me dá aquela força. Isso é vaso. Louvado seja Deus pela vida, uma vez mais, do nosso amigo, pastor Carlinhos. É uma honra inenarrável voltarmos aqui no Culto da Laje para ministrarmos a santa, poderosa e expressiva palavra de Deus. Deus abençoe de maneira extraordinária pastor Carlinhos, missionária Roberta, o Ingresson, Samuel, toda a família de maneira geral. Todos os irmãos da Assembleia de Deus da Matinha, todos os irmãos que estão presentes aqui. Quem achou Apocalipse capítulo de número 13, diga graças a Deus. Vamos ler a partir do verso de número 14. Apocalipse capítulo 13, versículo 14 em diante. Diz assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomaras que foras frio ou quente, assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecendo e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a tua vergonha, a vergonha da tua nudez. E que unja os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se pois zeloso e arrepende-te, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Toma o teu assento, exaltando e bendizendo ao Eterno. O livro de Apocalipse é um dos livros mais difíceis de serem interpretados na Bíblia, porque o livro de Apocalipse é um livro codificado. O que seria isso, um livro codificado? É um livro escrito com códigos. E é escrito com códigos simplesmente porque ele é escrito dentro de um contexto de perseguição. Quando Nero ascende ao governo de Roma aos 17 anos de idade, dá-se início a uma truculenta perseguição ao Império Romano, 10 anos depois do seu domínio sobre o Império Romano. Ele ascende ao governo de Roma, ao Império Romano, com 17 anos de idade, e 10 anos depois, no dia 17 de julho de 64 depois de Cristo, Nero vai tocar fogo na cidade de Roma e vai culpar os cristãos pelo aquele incêndio. E a partir daí, dá-se início a uma grande perseguição contra a igreja de Cristo na terra. Ele vai matar crentes. Quando ele queria varrer as ruas de Roma, ele amarrava os crentes às carruagens romanas e arrastavam, lavando as ruas romanas com o sangue dos crentes. Quando Nero queria acender os jardins da sua casa, ele passava produto inflamável nos crentes e queimava os crentes vivos. Foram a partir de Nero 300 anos de truculenta perseguição, 300 anos de truculenta perseguição contra a igreja de Cristo na terra. O cristianismo tinha tudo para acabar. 300 anos, eu estou falando de 3 séculos de implacável perseguição. Nero é quem dá o pontapé inicial, mas depois de Nero vem outros imperadores terríveis. No ano 70 depois de Cristo, no ano 68 depois de Cristo,
um outro imperador chamado Vespasiano vai ascender ao trono de Roma, porque Nero se suicidou. De acordo com a pressão do Senado romano, ele se mata, ele tira a própria vida. E no ano 70 depois de Cristo, um outro imperador chamado Vespasiano ascende ao trono de Roma. No ano 70, ele inaugura o Coliseu Romano, e numa festa de inauguração são mais de 10 mil crentes mortos, dilacerados por feras, leões, tigres. E os crentes serviam como espetáculo dentro do Coliseu Romano, aquele mesmo que você já deve ter visto o filme Gladiador. Os crentes serviam de espetáculo diante de uma plateia inflamada por ver o sangue dos crentes sendo derramado. Então, depois de 300 anos de truculenta perseguição, o cristianismo deveria ter acabado. Isso porque eu não estou falando das seitas e heresias que surgiram, tentando desconstruir a divindade de Cristo, tentando negar a divindade de Cristo. Quando o livro de Apocalipse ele é escrito no final do século do primeiro século da era cristã, entre o ano 90 a 96 depois de Cristo. E nesse período havia a perseguição de um imperador chamado Domiciano. Nessa feita, a maioria dos apóstolos da igreja já tinham sido mortos, martirizados. João, de acordo com a tradição cristã, é o último apóstolo da igreja a morrer, e não foi por falta de tentativa de martírio, porque a tradição cristã vai dizer que Domiciano pega João e tenta matá-lo queimando dentro de um caldeirão de azeite fervendo. Não conseguindo, vai isolá-lo numa ilha chamada Ilha de Patmos. João, um ancião de quase 100 anos de idade. Alguns historiadores vão dizer que esse João é o João da tradição cristã, que seria o João o apóstolo amado. O método histórico crítico vai dizer que ele é o João, o presbítero ancião da cidade de Éfeso. Mas independente disso, a tentativa de Roma é de matar um dos últimos líderes da igreja vivo na face da terra. E quando ele está isolado nessa ilha chamada Ilha de Patmos, o Senhor vai se apresentar para ele. Ele não tinha ninguém, ele não tinha companhia nenhuma. E João, a Bíblia diz que ele vai ter um arrebatamento de espírito, de sentidos, e vai ver o Senhor, não da forma que costumava ver no período do ministério terreno de Cristo, mas ele vai ver o Senhor na sua forma glorificada. A Bíblia diz que ele viu o Senhor com cabelos brancos como a lã e a neve, os seus olhos eram como chama de fogo, os seus pés como latão reluzente, a sua voz era como o som de muitas águas. Ele está tendo uma visão do Cristo glorificado, e eu tenho uma notícia para vocês: ele está presente aqui nesta noite. E Jesus vai se revelar para João nessa visão glorificada, e vai mandar ele escrever as 7 igrejas que se localizava na Ásia Menor, que hoje dentro da nossa geografia é a atual Turquia. Ele vai escrever 7 cartas para 7 igrejas diferenciadas, e nós vamos falar de cada uma dessas igrejas. João viu 7 castiçais de ouro. O que é um castiçal? É um candelabro, era a espécie de luz que existia antigamente. E o próprio João vai dizer que nessa visão os castiçais representam as 7 igrejas da Ásia Menor. Ele vê 7 estrelas, e ele também vai interpretar que essas estrelas são os 7 líderes dessa igreja. E ele vê um semelhante ao Filho do Homem no meio dos 7 castiçais. Isso representa o cuidado de Cristo com a sua igreja. É interessante que quando ele manda João escrever, Jesus manda João escrever, a Bíblia diz que ele começa com a seguinte expressão para todas as igrejas da Ásia Menor: eu sei as tuas obras. Essa é a expressão que o Senhor Jesus vai mandar João escrever para cada uma das 7 igrejas da Ásia Menor. Eu sei as tuas obras. Isso significa dizer que o nosso Deus, ele não perde a sua igreja de vista. Ele conhece as nossas obras. Você pode glorificar ao Senhor por isso. A primeira igreja que João vai escrever é a igreja de Éfeso, a igreja que se localizava na cidade de Éfeso, que Paulo também vai escrever uma carta para ela, chamada Carta aos Efésios. Só que aqui é João que está escrevendo.
O detalhe interessante é que para cada uma dessas igrejas, ele vai tecer elogios, mas também vai tecer críticas para cada uma delas. Para Éfeso, ele vai elogiar o trabalho de Éfeso. Ele vai dizer: eu sei as tuas obras, eu tenho visto o teu trabalho. Deus observa o nosso trabalho na presença do Senhor. Eu tenho visto a tua paciência. Deus observa a nossa paciência e se agrada disso. Ele diz: pusestes à prova os que se dizem apóstolos, mas não são. Ou seja, eles reprovavam os falsos apóstolos. Aí ele diz assim: vocês aborrecem as obras dos nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Era uma seita herege que se levantou naquele dia tentando desconstruir o evangelho. E a igreja de Éfeso era uma igreja que retaliava, que repreendia, que resistia a esse tipo de heresia que se infiltrava dentro da igreja. Esse é o elogio para a igreja de Éfeso. Mas ele vai criticar. Ele diz assim: deixastes o primeiro amor. É a igreja que começou bem, mas no decorrer da caminhada vai enfraquecendo. Já não ora mais, já não gasta mais tempo no altar do Senhor, já não gasta mais tempo na presença do Senhor. E ele vai dizer para Éfeso: lembra de onde caíste e te arrepende. Ele está dizendo: lembra de onde você caiu e te arrepende. No grego aqui a expressão é metanosson, arrependimento, que traz a ideia de metanoia, uma mudança de mente que vai refletir no corpo. E quando esse arrependimento acontece, 3 áreas da nossa vida são afetadas: cognição, afeto e volição, pensamento, sentimento e comportamento. Ele está dizendo: vocês, igreja de Éfeso, começaram muito bem, mas no decorrer da caminhada foram esfriando, foram deixando de lado a vida de oração, já não leem mais a Bíblia, já não gastam mais tempo no altar do Senhor. E Deus está conclamando Éfeso a voltar a trancar a porta do quarto e gastar tempo na presença do Senhor. Irmãos, fisicamente falando, você tem que se alimentar algumas vezes por dia para se manter vivo, sim ou não? No mínimo 3 vezes por dia: café da manhã, almoço e janta. Isso que eu não estou falando dos intervalos que tem gente que faz café da manhã, aí faz o tal do colação, aí faz o almoço, faz o lanche da tarde, faz a janta e, se brincar, ainda faz a ceia. Mas no mínimo aí, café, almoço e janta, para se manter vivo e saudável, correto? A nossa vida espiritual, ela também precisa de uma manutenção. Deus não quer que nos relacionemos com Ele a partir de um interesse. Eu só me relaciono com o Senhor por aquilo que Ele pode me dar, mas por aquilo que Ele representa na minha vida. E se nós deixamos de lado essas características como a igreja de Éfeso deixou, a gente corre um certo risco de morrer espiritualmente. Então essa é a crítica à igreja de Éfeso. Segunda igreja, essa é a igreja que eu mais amo e acho extraordinária. Se me der retorno aqui, Deus vai te dar uma pedrinha na coroa, Vaz. Estou vindo de uma série de mensagens final de semana, a garganta já foi. A segunda igreja é a igreja de Esmirna. E essa igreja é que eu sou mais apaixonado por ela, porque ela, Jesus, não faz uma crítica. Ela era a igreja mais pobre da Ásia Menor. Ela era uma igreja, financeiramente falando, muito pobre. Essa igreja, ela tinha um pastor chamado Policarpo, pastor da igreja de Esmirna. O imperador Domiciano, na tentativa de desviar essa igreja, de fazer os irmãos não servirem mais o Senhor, Jean, sabe o que eles fazem? Eles pegam o pastor da igreja, o pastor Policarpo, e vai executar Policarpo na frente da igreja. Vão dizer: Policarpo nega a Jesus e continua vivo. Policarpo diz: pode me matar, mas eu continua servindo ao Senhor Jesus. E a tradição cristã diz que pegam Policarpo, colocam ele dentro de uma fogueira e não queimava Policarpo, ele não morreu na fogueira. Então os soldados tiveram que traspassá-lo com uma adaga. Ele morre na frente da sua igreja, mas a igreja permanece fiel para a glória do nome do Senhor Jesus. Você sabe o que é uma perseguição? De uma igreja ver o seu pastor ser executado na sua frente, mas ainda assim não negar a fé.
E Jesus vai elogiar ela dizendo: vocês são pobres, não moram na zona sul, não têm uma vida de ostentação, mas são fiéis no momento de perseguição. Jesus só tem elogios para ela. Quem pode glorificar ao Senhor Jesus por isso? Terceira igreja, ele vai falar para a igreja de Pérgamo. Elogios para Pérgamo: retens o meu nome e não negastes a minha fé. É uma igreja que não negou a fé, ela retém o nome do Senhor Jesus, o elogio. Só que aí tem uma crítica: seguem a doutrina de Balaão e dos nicolaítas. Ou seja, a igreja estava dividida. Um grupo de crentes não retiveram o nome do Senhor e não negaram a fé no momento de perseguição, mas um outro grupo seguiram a doutrina de Balaão. E quem é Balaão no Antigo Testamento? Apocalipse é um livro extraordinário. Por quê? Ele é o único livro na Bíblia que faz um espelhamento do passado, do presente que a igreja estava vivendo, o contexto de perseguição, e vai apontar para um futuro também. Então quem era Balaão no Antigo Testamento? Um falso profeta vendido, que Balaque vai procurá-lo e pedir para ele amaldiçoar a nação de Israel. E a Bíblia diz que ele vai tentar amaldiçoar e Deus diz: não amaldiçoa, eu abençoei. Quem é você para amaldiçoar quem eu abençoei? Então ele não podia amaldiçoar Israel, mas ele vai ensinar para Balaque técnicas pagãs de idolatria que faria o Deus de Israel se voltar contra eles. Então era um profeta vendido, e ele está dizendo: vocês seguem a doutrina de Balaão, vocês estão seguindo gente que está ensinando coisas para vocês, que vão fazer o Senhor ficar irritado com vocês. E também seguiam a doutrina herege dos nicolaítas. Só que no meio disso sempre tem os remanescentes. Você pode glorificar ao Senhor Jesus por isso? Sempre vai existir os remanescentes. É dentro da cidade de Pérgamo que começa a se produzir pergaminhos. Daí vem a palavra pergaminhos, ou seja, existiam dois tipos de materiais que a Bíblia foi escrita antes. Era o papiro, que era extraído de uma planta aquática, e o outro era de pergaminho, que era feita de couro de animais. Essa cidade de Pérgamo vieram os pergaminhos, os manuscritos sagrados. Se você tem uma Bíblia hoje na sua mão, é porque Pérgamo produziu material suficiente para escrever as Escrituras. Só que João dá um outro detalhe interessante. Ele diz que nessa cidade de Pérgamo existia um culto a Satanás, um trono de Satanás. O que seria esse trono de Satanás? Os imperadores romanos, eles se consideravam a própria encarnação da divindade. Então existia culto ao imperador. E muitos crentes de Pérgamo estavam prestando culto ao imperador. Mas como eu disse aqui, tinha uma parte que não se contaminava. Essas igrejas, elas são literais, elas são históricas, mas elas também apontam para um futuro. Quantas pessoas já deixaram de fazer com que Jesus seja o centro e estão adorando ídolos, estão adorando pregadores, estão adorando cantores? Eu só vou na igreja se tiver o pregador tal, eu só vou na igreja se tiver o cantor tal, eu só vou na igreja. Ou seja, estão colocando pessoas, entronizando pessoas no lugar de Jesus. E onde um homem é adorado, o reino e o império de Satanás é entronizado. Mas eu louvo a Deus que nesta noite aqui, todo mundo que entrou aqui, entrou para adorar, glorificar e exaltar ao nome do Senhor Jesus. Quarta igreja, a igreja de Tiatira, o elogio. Ele diz para todas elas: eu sei as tuas obras, eu conheço as tuas obras. Aí ele diz: o teu amor. Era uma igreja que amava o Senhor, amava a obra de Deus, amava o reino de Deus. O teu serviço. Era uma igreja que se entregava, que trabalhava no reino de Deus. A tua fé, era uma igreja cheia de fé. A tua paciência, era uma igreja paciente nos momentos de perseguição e de tribulação. Aí vem uma característica que eu acho fantástica em Tiatira. Ele diz: as últimas obras são maiores que as primeiras. Aqui contrasta com Éfeso. Por quê? Éfeso é a igreja que começa a 100 km por hora, mas no decorrer da caminhada vai reduzindo e vai terminando a 20 km por hora. É a igreja que começou bem, mas deixou o fogo do primeiro amor se apagar. Tiatira não, é a igreja que começa a 20 km por hora e ela vai tendo um crescimento gradativo. A obra de hoje é maior que a de ontem, a de amanhã será maior que a de hoje.
Ou seja, as últimas obras são maiores que a primeira. É uma igreja que está em crescimento contínuo, está avançando, está crescendo. Aí vem a crítica: toleras a doutrina de Jezabel. Algumas pessoas vão dizer que o nome dessa mulher, a profetisa de Apocalipse, ela era Jezabel. Só que não é a Jezabel, rainha dos cananeus, que se casa com Acabe lá no Antigo Testamento. Como eu disse para vocês, Apocalipse está sempre fazendo um espelhamento entre passado, o presente que eles estavam vivendo e apontando para o futuro. Quem era Jezabel no Antigo Testamento? Uma rainha cananeia, uma rainha pagã, que introduziu em Israel o culto em adoração a Baal. Só que no caso aqui não é Baal, não é um culto em adoração a Baal, é introduzindo culto ao imperador, é introduzindo idolatria dentro da igreja. Então ele critica: vocês toleram. Está vendo que está errado, mas não faz nada. Está vendo que está errado, mas ninguém se posiciona. Está vendo que está errado, mas vai tolerando. Está vendo que está errado, vai jogando debaixo do tapete. Eu sei que não concordam, mas toleram. O que adianta discordar, mas tolerar? Tem gente que está tolerando coisas que não deveriam tolerar. E é importante salientar que Jesus está sempre dizendo: eu sei as tuas obras, eu conheço todas as tuas características, sejam positivas ou negativas, eu estou vendo todas elas. Aí vem a quinta igreja, que é a igreja de Sardes. Elogio de Sardes: alguns não contaminaram suas vestes, eram fiéis, alguns. Mas vem a crítica: outros eram igreja de aparência, tem nomes de que vives, mas está morta. Tem muitas igrejas, pastor Carlinhos, cheias, igrejas cheias de pessoas vazias de Deus. Aparentemente tem toda uma estrutura, uma logística, é admirável, telão de LED e nada contra, equipamento de som fora de série, tem a aparência de que está viva, mas está morta espiritualmente há muito tempo. Agora, o que é mais incrível nisso tudo é que João viu 7 castiçais de ouro, e cada um deles representa uma das 7 igrejas, e Jesus está no meio delas dizendo: eu conheço as tuas obras, eu sei os pontos positivos, eu sei os pontos negativos, e eu estou aqui porque eu não desisto de vocês. O tempo inteiro o Senhor está buscando um resgate dessas igrejas. É uma igreja de aparência. Nós nunca vivemos tanto um período de aparência quanto nessa última hora. A gente observa uma corrida desenfreada de pessoas querendo mostrar que são algo, quando na realidade não são. É uma tentativa de autoafirmação, é uma tentativa de aplauso, é uma tentativa de reconhecimento, é uma busca desenfreada por aceitação. E vale ressaltar que essas coisas impressionam homens, nunca impressionaram o Senhor. Porque Deus não se impressiona com a aparência, simplesmente porque Ele sonda o nosso coração. Tem gente que parece, mas não é. Tem gente que não parece, mas é. Irmão, até profeta se confunde. A Bíblia fala, pastor Carlinhos, que Samuel vai para a casa de Jessé, ungiu um dos filhos de Jessé, a rei de Israel. Quando ele chega lá, ele bateu o olho em Eliabe e diz: esse aí é o cara, tem todas as características. Se Eliabe vivesse hoje, o Instagram dele estaria hypado, estaria cheio, era bonito, tinha postura, era forte, tinha todas as características de rei. Só que Deus, Ele não olha para o externo. O profeta viu e se enganou, e como Deus não deixa o profeta enganado, Ele disse: eu não falei nada só para deixar você se confundir. Não é Eliabe, não é Abinadab, não é Samar, irmãos de Davi que já faziam parte do exército de Israel. Tem gente que ainda não tem, que ainda não é, mas vai chegar. Quem entende isso aqui, levanta a mão e glorifica a Deus. Aparência nunca impressionou o Senhor Jesus. A Bíblia fala de que Jesus está sentado na frente do gasofilácio e tem um monte de gente chegando lá para ofertar, e tem gente que só coloca garopa, que é a nota de 100, vai lá, só 100zão. Tem gente colocando, como é que é o bichinho da nota de 200? É raposa? Raposa, coiote? Raposa, vai lá e bota raposa. É o quê?
Lobo-guará, botou um lobo-guará lá, aí vem uma mulher e bota 2 pequenas moedas. Aí Jesus disse, ela foi a que mais deu. Aí Pedro, não, peraí, os discípulos dizem, não, tem alguma coisa errada. Eu vi, o irmão Beltrano botou logo um lobo-guará ali dentro. Botou uma nota maior. Aí Jesus diz, botou, mas botou do que estava sobrando. A oferta daquela mulher entrou com o coração dela. O que importa é isso aqui, irmão. A aparência só impressiona o homem. Deus está à procura de uma geração que pode até não ter aparência, mas tem o coração quebrantado na presença dEle. E é com essa geração que Ele vai contar para fazer coisas extraordinárias nesta última hora. Arabai de Orecalabácia. Então talvez alguém possa ter chegado para você e falado, não, tu não leva jeito para isso. Te desprezado pela tua aparência, pelo teu jeito, pela tua forma de falar. Irmão, se você se posicionar nessa hora, Deus está à procura de uma geração que se posiciona na presença dEle. Se você se posicionar, se prepara para viver o extraordinário do Senhor Jesus na tua vida. Sardes tinha toda a tecnologia, estava pronta. Aparentemente é aquela igreja que todo mundo quer fazer parte. Tem uma aparência extraordinária de que vive, mas está morta espiritualmente. Aí vem Filadélfia, a 6ª igreja. O elogio, a igreja fiel nos momentos de fraqueza. Filadélfia é aquela igreja que capengava espiritualmente. Sabe aquela igreja que capenga? Ele está por um triz, mas ele está lá. Ele chega cansado do trabalho, numa segunda-feira começa e diz, o meu corpo está dizendo, fica em casa, liga a TV e assiste TV. Mas não, eu sei que lá hoje tem uma palavra de Deus para a minha vida. E você sai do lugar, sai da zona de conforto e vem aqui buscar. Isso agrada ao Senhor. Oremante, orerácia. Filadélfia é a igreja que está fraca, está sentindo fraqueza, mas a Bíblia diz que ela guardou a palavra, não negou o nome do Senhor. E a Bíblia diz que por causa da fidelidade dela, Deus pôs uma porta aberta. E a porta que Ele abre, ninguém fecha. A porta que Ele fecha, ninguém abre. Já viu aquele irmão de monte? Varão, estou fazendo a campanha toda sexta-feira, 7 sexta-feira no monte, tá orando mais que Moisés, não tem problema nenhum, glória a Deus, ora irmão, quanto mais tu ora, mais carne tu queima, é bom, faz bem. Só que Filadélfia não estava assim não, Filadélfia estava meio ruinzinha, estava fraquinha, estava lendo pouco a Bíblia, estava orando pouco, mas no momento de perseguição ela permaneceu fiel. Senhor, eu não tenho, mas tu tens. Eu não posso, mas tu podes. É Filadélfia. Senhor, estou capengando, mas permaneço aqui. Deus está dizendo, eu sei as tuas obras. Eu estou vendo, e por causa da tua fidelidade, eu estou botando uma porta aberta para você. Tem gente que chegou no culto da laje hoje se arrastando, dizendo, Senhor, só tu sabes como eu entrei aqui. Deus viu o teu esforço para entrar aqui. E eu quero liberar uma palavra profética para você nessa noite. Se prepara, continua firme, não desiste, não chuta o balde, não joga tudo para cima, porque a tua fidelidade ao Senhor vai abrir portas extraordinárias na tua vida. Permanece firme, permanece fiel, permanece no propósito. Eu costumo dizer que para quem não sabe para onde vai, irmãos, qualquer coisa serve. A melhor coisa no mundo é ter foco. Filadélfia tinha foco, estava fraca, estava se arrastando espiritualmente, mas tinha foco. Lembra daquele homem que chega para Jesus e diz, Senhor, se tu quiseres, eu sei que tu podes curar o meu filho, né? Ele chega para Jesus e diz, aí Jesus diz, se tu podes crer, vai ser feito, meu filho. Então tem gente que está tão fraco, está se arrastando tanto, que nem acreditar mais ele está acreditando, mas ele vem mesmo assim, porque ele sabe que se aqui dentro não resolver, lá fora é que não vai, então ele está aqui dentro.
Eu não sei o que te tem feito derramar lágrimas, mas nesta noite o Senhor está dizendo: permanece fiel, porque tem porta ainda no ano de 2023 chegando para a tua vida. Eu coloco uma porta aberta diante de ti. Aí vem a última igreja, que é a pior de todas. Para essa, Jesus não tem nenhum tipo de elogio. É a igreja de Laodiceia. Olha que coisa forte. A igreja de Laodiceia, totalmente, ela vai na direção diametralmente oposta de Esmirna. Por quê? A igreja de Esmirna era uma igreja completamente pobre, mas pobre, o povo era pobre. A igreja de Laodiceia, se a gente vivesse hoje no tempo atual, é como se ela fosse moradora do Leblon, Leblon. Ela era top das galáxias, o povo de lá era rico. A história diz que Laodiceia se destacava por 4 características. 4 características. A primeira, ela era um centro bancário e financeiro, um lugar que se produzia muito ouro. Era um lugar rico, era uma igreja rica. Então ela se destacava por ser rica. Para vocês terem noção do que Laodiceia era, no ano 61 depois de Cristo, ela foi completamente devastada por um terremoto e foi reconstruída pelo povo de Laodiceia rico, sem precisar da ajuda de Roma e do imperador. Tamanho era o poder aquisitivo de Laodiceia. Aqui a gente está falando do final do século 96 depois de Cristo. Em 61 ela foi destruída e reconstruída pelos milionários da cidade. Era, além de ser uma cidade onde se concentrava uma grande aglomeração bancária, ouro, dinheiro, muita coisa, ela também era um centro médico de muita importância, porque nela se fabricava ungüentos que serviam para curar, remédios para curar o ouvido e também para curar os olhos. Ela trabalhava uma espécie de colírio para curar os olhos de pessoas com deficiência visual. Isso gerava muito retorno e lucro financeiro para a igreja, para a cidade de Laodiceia. E os irmãos de Laodiceia eram ricos. Ela também era um centro de indústria de tecido, produção de lã. Ela tinha condição de mandar fabricar roupas. A história conta. E não é por acaso que Jesus vai usar esses três elementos culturais aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 18, para falar com ela. Olha o que ele está dizendo: aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Olha isso aqui, ele está dizendo: vocês são ricos financeiramente falando, só que espiritualmente falando vocês são pobres. Ele usa a expressão pobre. Ele diz assim, verso 17: como disse, sou rico, estou me enriquecendo. O povo se gabava da sua ostentação. Aí ele diz assim: e de nada tenho falta. Era que o povo dizia: e não sabes que és um desgraçado. A palavra desgraçado significa desprovido da graça de Deus. A graça de Deus não estava sobre aquele povo. É isso que Jesus está falando. Jesus está dizendo: aparentemente são ricos, aparentemente ostentam, aparentemente arrogam grandeza, mas espiritualmente vocês estão desprovidos da graça de Deus. Ele usa a expressão pesada, desgraçado. Aí ele diz: miserável, desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Tudo que eles eram financeiramente falando, ele está dizendo, espiritualmente vocês estão na direção diametralmente oposta. Então é por isso que ele vai dizer no verso 18: aconselho que de mim compre ouros provados no fogo. Porque ouro físico, poder aquisitivo vocês têm, mas espiritualmente falando vocês estão pobres. Aí ele vai dizer assim, continuar: e te enriqueças de vestes brancas, porque a produção de lã enriqueceu vocês financeiramente falando. No entanto, espiritualmente falando, vocês estão nus, desvestidos, desguarnecidos espiritualmente falando. Aí ele diz: e não apareça a tua vergonha, e que unja os teus olhos com o colírio para que vejas. Ou seja, materialmente falando, vocês têm um colírio que dá para curar até a cegueira de algumas pessoas. No entanto, espiritualmente falando, vocês estão tão cegos que não conseguem enxergar a sua condição espiritual. Percebe isso? Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia quem está falando. Aí ele continua dizendo: eu repreendo e castigo a todos quanto amam. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Olha o que ele está dizendo. Vocês estão totalmente tortos, quebrados,
mas eu estou repreendendo vocês, porque eu ainda amo vocês, porque eu não desisto de vocês, porque eu não abandonei vocês à própria sorte. Eu estou no meio das 7 igrejas, só que no caso de Laodiceia, ele está do lado de fora, ele não está do lado de dentro. É uma igreja, mas ele não está do lado de dentro, porque ele diz no verso 20: eis que estou à porta aí, se alguém ouvir a minha, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aí eu aplico algo aqui pra gente. A gente está vivendo nessa última hora a geração do entretenimento. A nossa geração hoje, ela tem iPhone de última geração. E eu não estou falando de gente rica não, gente. Tem um monte de pobre aí com iPhone 12, 13, 14 na mão. Quem conhece algum diz, então não estou sozinho aqui. É verdade, gente. Não tem problema nenhum nisso. O problema é que às vezes o que a gente tem acaba desviando o nosso foco, o nosso propósito. É o caso de Laodiceia. E eu também não estou aqui pregando contra a riqueza, não é isso que eu estou dizendo. A ideia não é essa. A ideia é quando alguém pega a riqueza e coloca como um ídolo no lugar do Senhor. Eu aprendi com um professor meu que você pode ter no bolso dinheiro, mas você pode ter também mamon. Dinheiro você tem quando você domina ele, mamon você tem quando ele domina você. É o que está acontecendo com Laodiceia. Eles pegavam o que tinham, se vangloriavam, se ostentavam, e sem perceber, a presença do Senhor já não estava mais no meio deles. Jesus está dizendo, vocês são a igreja que eu estou do lado de fora, mas não desisto de vocês, estou à porta aí, bato, se alguém ouvir a minha voz, eu vou entrar, vou ceiar com vocês, e vocês vão ceiar comigo. Aí ele vai falar algo muito forte para essa igreja, verso de número 15, eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente, tomaras que foras frio ou quente, assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. É uma igreja que dá náuseas no Senhor. Gente, Jesus está usando o contexto histórico-cultural da cidade para ministrar para ela. A cidade de Laodiceia, ela ficava localizada a cerca de 10 quilômetros ao sul de uma cidade chamada Hierápolis, e 16 quilômetros de uma outra cidade da Ásia Menor chamada Colossos. E em Colossos ficavam fontes de águas frias. Em Hierápolis havia fontes de águas quentes. Uma cidade tinha fonte de água gelada, a outra cidade tinha fonte de águas quentes. Ambas as fontes, tanto de água fria quanto águas quentes, elas têm efeitos medicinais para cura. Quem aqui já viu alguém torcer o pé e colocar uma bolsa de gelo diz amém? Quem já viu alguém aqui se machucar e colocar aquela bolsa de compressa de água quente diz amém? Então, tanto a água quente quanto a água fria, ela tem um poder medicinal para tratar alguns tipos de doenças. Sabiam disso? Só que quando essas águas desciam e chegavam na cidade de Laodiceia, essas águas quentes se misturavam com as águas geladas, e elas perdiam o seu gelo e a sua quentura, e se transformava morna, perdendo assim a sua capacidade de curar. Jesus está dizendo, vocês não são quentes nem fria. Tomaras que fosse quente, tomaras que fosse fria, porque se fosse quente curava, se fosse fria também curaria. Mas vocês não são quentes nem fria, vocês são mornos, e por isso eu vomitar-te-ei da minha boca. Gente, isso é muito pesado, mas Jesus está falando isso aqui para uma igreja. Isso é pesado. Jesus está falando isso aqui para uma igreja, não sou eu que estou inventando, está no texto. Jesus está falando para uma igreja. O que é que Jesus está querendo dizer? Que Deus está cansado de uma geração que só entra na casa do Senhor vivendo um relacionamento morno diante dele. É a geração que está em cima do muro, está aqui, mas ao mesmo tempo não está aqui. Quando nós entramos na presença do Senhor e nos relacionamos com Ele, nós precisamos entender que Ele é o Senhor. Nós precisamos buscar a sua face, e não só estar preocupado em buscar as bênçãos das suas mãos. Jesus multiplica os pães, multidões seguiam Jesus, não por causa da pregação de Jesus, por causa da mensagem que Jesus pregava, mas por causa dos sinais e milagres que Ele fazia.
E a Bíblia diz que um dado momento, no capítulo 6 do Evangelho de João, lido pelo pastor Carlinhos aqui, Jesus vai endurecer o discurso. E quando ele endurece o discurso, começa a falar coisa que o povo não gosta, o povo vai disfarçadamente saindo um a um, e vai saindo todo mundo, vai ficando só os discípulos mais próximos. Jesus se irrita e diz: vão vocês também. Aí Pedro vai dizer algo extraordinário: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? O que você quer dizer com isso, Eliardo? Deus tem prazer em te abençoar. Deus tem prazer em te abençoar porque Ele é Pai. E Jesus disse: qual é o pai que se o filho pedir um pão, ele dá uma pedra? Qual é o pai que se o filho pedir um peixe, ele dá uma serpente? Não, ele dá o pão e ele dá o peixe. E ele disse: vocês que são maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, que dirá o vosso Pai que está nos céus. Então Deus tem prazer em nos abençoar. Quem acredita nessa palavra diz amém. Só que Deus não te entrega nada na tua mão sem antes te fazer passar por alguns processos. Já reparou isso? Deus não te dá nada de mão beijada. Sabe por quê? Mais importante do que Ele te dá é quem te dá. Tem gente que, se Jesus colocar certas coisas nas mãos dele agora, na próxima segunda-feira ele não está aqui no culto da laje. Tem gente que está igual o irmão do filho pródigo, só está perto enquanto tem herança. Se o pai colocar hoje herança na mão dele, ele se distancia do pai, porque mais importante do que a presença do pai é a herança. Só que o garoto tem que ir lá para fora, se arrebentar, se quebrar na vida, perder tudo para começar a valorizar que mais importante do que qualquer coisa financeira que o Senhor pode te dar é a presença dele. Enquanto tiver a presença do Senhor na tua vida, você estará pronto para viver coisas extraordinárias da parte de Deus. E é isso que Laodiceia vai perder, essa sensibilidade. Ela está tão cheia de entretenimento, ela tem tanta coisa, ela já não tem mais tempo de trancar a porta do quarto, ela já não tem mais tempo de orar, ela já não tem mais tempo de gastar tempo na presença do Senhor. E sem que perceba, ela se torna uma igreja. Como a geografia da cidade, ela está morna espiritualmente. E o Senhor está dizendo: volta, eu estou te repreendendo, porque eu não quero te perder de vista. Eu estou à porta e estou batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu vou entrar e vou ceiar com ele. E ceiar significa festa. O Senhor vai voltar a trazer alegria na tua casa. O Senhor vai voltar a trazer alegria no teu casamento. O Senhor vai voltar a trazer alegria naquela empresa. O Senhor vai voltar a trazer alegria que você há muito tempo já não sente mais. Orecalabashoremandorécia. Se arrepende, Laodiceia. Eu não desisto de você. Eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz. Quantas pessoas vivem... Gente, vamos ser sinceros. Você tem um amigo. Quem é que gosta? Quem é que gosta de um amigo que não te liga, não fala com você? Tem horas que você está necessitado de bater um papo com alguém, desabafar, conversar. Não é verdade? E aí você liga, manda zap, fala alguma coisa com o amigo não te responde, não tem tempo para você. Aí quando ele vai te procurar, é quando ele está precisando de alguma coisa. Quem já viveu isso aí faz assim disfarçadamente. Tu gostou? Sim ou não? E por que a gente acha que Deus é o nosso garçom, para na hora que a gente quer chegar na presença dele pedir o que a gente quer? Tem gente que só lembra do Senhor na hora da prova. Deixa eu liberar algo da eternidade dentro dessa casa nessa noite. Tem coisa grande que Deus quer entregar para pessoas dentro dessa casa. E eu estou falando de financeira e material. Mas Deus não entregou ainda, porque Ele sabe que se Ele te entregar agora, tu não está pronto para viver o que Ele tem para a tua vida. Tem gente que se receber agora na segunda-feira que vem não está aqui, no domingo não está aqui, não vem mais para cá. E aí Deus vai até entregar, mas Ele primeiro precisa te amadurecer e te desenvolver espiritualmente. Como assim?
Jean, quantos anos tem sua filha? 4 anos. Se você tem um carro, uma BMW, ela fala assim: papai, você ama sua filha? Ama? Sim. Se você tem um carro, uma BMW, sua filha fala assim: papai, me dá a chave para eu dar um rolê ali no São Conrado, tu dá? Mas tu não ama ela? Ama. Mas não dá por quê? Porque ela não está habilitada para receber. Um dia ela vai andar de BMW, mas antes dela andar, primeiro ela vai crescer, amadurecer, se habilitar para coisas grandes chegar na mão dela. Eu penso que o Jean tem a chave da casa dele, a esposa tem a chave da casa dela. Você dá a chave para ela: filha, quando você chegar da escola, você pega a chave aqui e vai para casa, sim ou não? Não, porque chave a gente só bota na mão de quem tem responsabilidade. Ela um dia vai ter uma chave na mão, mas agora ainda não pode, porque não tem maturidade. Você entende isso aqui que Deus está falando? Tem chaves que Deus vai botar na tua mão, mas quando você passar pelo processo de amadurecimento, aí você estará pronto para viver coisas extraordinárias da parte de Deus, porque se Ele te der antes, tu vai se tornar uma Laodiceia. Laodiceia está se vangloriando: a gente tem tudo na cidade, a gente tem ouro, a gente tem o melhor colírio que exportava para o mundo inteiro da época, a gente tem agências bancárias, a gente tem tudo aqui, a gente não precisa de nada, nós somos os caras. É tipo a Dubai da atualidade, era a cidade de Laodiceia. E Jesus está dizendo: tudo que é visível, terreno, palpável, vocês têm, mas espiritualmente estão desprovidos da minha graça. Irmãos, tudo que a gente vive aqui é efêmero, é passageiro, vai passar. Louco, se essa noite te pedirem a tua alma, o que tu tens a oferecer. Tudo que você vive aqui vai passar. E mais importante do que tudo que o Senhor te dar aqui é vida eterna. E o Senhor está dizendo para Laodiceia: ei, eu estou à porta e bato. Eu quero voltar a entrar na tua casa. Eu quero voltar a me relacionar contigo. Eu quero voltar a estreitar relacionamento contigo. Eu quero te mudar de nível. Eu quero te levar para um outro patamar. Eu quero te fazer viver experiências extraordinárias. Mas para você viver o sobrenatural, vai ter que se desprender um pouquinho do natural. O Espírito de Deus está ministrando hoje para o teu coração e dizendo: Ele quer mais de você. Ele está dizendo: chega de uma vida morna, chega de um relacionamento morno. Um casamento morno, ele culmina em divórcio. Um relacionamento morno de namoro, ele termina em término. Assim como eu sei que cada um de vocês aqui não gostam de um relacionamento morno, o Senhor, Ele também não quer ter um relacionamento morno contigo. Ele quer que você seja quente, cheio da presença do Espírito Santo. Ele está com saudade da tua voz no altar. Ele está com saudade quando você trancava a porta do teu quarto e derramava lágrimas quentes na presença do Senhor. O Senhor está te chamando nessa noite e está te conclamando: estou à porta, estou batendo. Volta a abrir a porta do quarto, fechar e gastar tempo só entre eu e você, você e eu, porque eu quero te levar a um outro nível. Eu quero te fazer mudar de fase. Eu quero te fazer viver num novo patamar. Mas para isso você precisa amadurecer. Irmãos, eu estava falando para minha esposa quando a gente vinha para cá. Eu falei para ela assim: amor, a correria da vida, se o crente ele não tiver cuidado, a correria da vida, as coisas, hoje tudo é muito rápido, não é verdade? As pessoas já não têm mais paciência para nada. Até os vídeos mais longos de 10 minutos, 15 minutos já caíram hoje. Vocês podem observar as plataformas de vídeo, TikTok, Quai, né? Os vídeos que têm mais visualizações são aqueles de no máximo até 3 minutos, porque as pessoas já não têm mais tempo e paciência para absolutamente nada. Só que no mundo espiritual, não é do teu jeito, não é do teu tempo, não é da tua hora, é do jeito dele. Ainda é do jeito dele.
Tem neurocientista dizendo que esses vídeos rápidos estão dando problema na mente das pessoas, principalmente da juventude mais nova. Por quê? Porque essa geração já não consegue mais ler um texto e compreender, porque tudo é muito rápido, tudo é muito veloz. Quero comida, ligo pro iFood. Tô com fome, cheguei em casa, pego um miojo, esquento uma água, faço ali, tem um macarrão para comer. Hoje tem pipoca de micro-ondas. Hoje tem o próprio micro-ondas que esquenta a comida muito rápido, tudo é muito rápido. Só que no reino de Deus, irmão, não dá para ter uma relação morna. O Espírito de Deus está te chamando nesta noite e está te conclamando: volte a trancar a porta do quarto, porque aquilo que está velado, a palavra apocalipse significa revelação. E o que significa revelação? Revelação significa desvelar, tirar o véu, desvendar. Tem horas que a gente tem um véu na nossa frente e a gente não consegue ver. Aí a gente fica buscando subterfúgio. Não, eu estou com um problema assim, mas se eu falar com alguém, essa pessoa é chave, vai me ajudar. Não, mas eu tenho também, se essa não der certo, eu vou para outra e faço. Você recorre a todo mundo, só não recorre a quem pode resolver. Às vezes o teu problema, a solução dele está dentro do quarto da tua casa. Só 5, 10 minutos de você trancar a porta do quarto, dobrar o joelho e falar com aquele que move os céus, o coração dos homens, que faz processo sair de lá de baixo e colocar como prioridade. O nosso Deus é poderoso para fazer. Quem pode levantar, ficar de pé adorando e bendizendo ao Senhor Jesus? Mas a nossa geração, ela está tão na correria, ela está querendo tanta coisa, que ela está desprezando o mais importante. Não espera perder a presença para valorizar a presença. Eu costumo dizer que herança é o que você deixa para alguém. Legado é o que você deixa em alguém. O pai do filho pródigo, ele deixou para o menino uma herança. Ele deu para o menino uma herança. O menino pega a herança, sai de casa, vai e vende, desperdiça tudo, perde tudo. Quando chega no fundo do poço, ele vai lembrar do legado. Tem gente que valoriza mais a herança do que o legado. Qual é o legado? Quando ele vira, ele sempre foi playboy a vida toda, ele sempre teve empregados à sua disposição a vida toda, ele nunca precisou trabalhar a vida toda. Agora de príncipezinho, ele vira empregado, e quando ele vai trabalhar, ele percebe que está com fome, mas não tem dinheiro para comer, e a Bíblia diz que ele deseja comer a bolota dos porcos. E aí ele vai lembrar do legado que o pai deixou. E o legado vem com um exemplo. Ele diz assim: na casa do meu pai, até os trabalhadores têm abundância de pão. Meu pai era tão bom, mas tão bom, que até os escravos, essa que é a ideia, viviam como príncipes. E aí ele volta, mas ele não volta para ser filho, porque ele sabe que ele vacilou, ele pisou na jaca, ele fez tudo que ele não deveria fazer. Ele volta para ser trabalhador. Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Mas o pai vai sempre ser pai e o filho vai sempre ser filho. Talvez você tenha entrado aqui essa noite. Eu não conheço a tua vida, eu não moro aqui, eu moro longe daqui. Eu vim hoje aqui trazer essa palavra, mas eu tenho certeza, tão certo quanto vive o Senhor, que essa palavra veio de encontro ao teu coração. E Deus está te fazendo um convite. Que convite, Eliardi? Estreitar relacionamento com o Senhor. Como assim, Eliardi? Entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Mas eu já sou crente, eu tenho cartão de membro. Eu estou falando de algo mais profundo. Eu não estou falando de religiosidade, porque todas essas 7 igrejas da Ásia Menor, todas elas eram religiosas, elas iam para a igreja. Só que Jesus queria algo mais profundo com elas. Laodiceia se vangloriava de tudo. E Deus está dizendo assim: você está tão insensível à minha voz, você já não escuta há muito tempo a minha voz, você está tão distante de mim, que nem sabe que eu estou do lado de fora. Mas hoje, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, eu vou entrar na tua casa, na tua família, na tua empresa, e eu vou ceiar com vocês. Onde havia choro, haverá alegria. Onde havia
havia lágrimas, eu vou ressignificar. O Senhor quer voltar a trazer a alegria para o teu espírito, e Ele está te conclamando hoje a voltar a estreitar relacionamento com Ele. O Senhor está dizendo: eu quero um relacionamento contigo. Tem alguém que quer entregar sua vida ao Senhor Jesus, ou voltar para a presença do Senhor? Sai do seu lugar e vem aqui. Eu queria orar por vocês. Eu sei que nessa hora dá uma vergonha, né? Não, vou lá na frente, todo mundo vai ficar me olhando. Esquece todo mundo, irmão. Aqui é você e Deus, Deus e você. Se você está aqui, quer entregar sua vida ao Senhor Jesus, voltar para a presença do Senhor, a hora é agora. Vem aqui, eu quero orar por você. Eu quero orar e o Senhor quer começar algo novo na tua vida. Está vindo um casal, a igreja aplaude ao nome do Senhor Jesus por isso. Oreman, Ores, Uriandaras. Tem mais alguém que quer entregar sua vida ao Senhor Jesus? Olha o convite que eu estou fazendo. Eu estou falando, alguém que quer estreitar relacionamento com o Senhor. Eles estão vindo aqui. Eu não prometi casa própria, eu não prometi carro próprio. Eu estou falando uma aliança. Deus está selando com esse casal a partir desta noite uma aliança com o eterno. E como profeta dessa geração, eu estou profetizando que eles vão começar a viver um novo tempo na vida deles a partir de hoje. Tem mais alguém que quer entregar sua vida ao Senhor, voltar para a presença do Senhor? A hora é agora. Sai do teu lugar, porque eu vou orar. Tem mais alguém que quer entregar sua vida ao Senhor Jesus, ou voltar para a presença do Senhor? Tem mais alguém? Não tem? Então estenda as mãos para cá, vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai, a tua palavra diz: o que 2 ou 3 ligar na terra acerca de qualquer coisa será ligado no céu. E como a tua igreja, nesta noite nós ligamos essas tuas vidas e declaramos que a partir de hoje eles estão servindo o teu reino, eles são teus, lava-os com teu sangue. Oh Senhor, eles vieram para estreitar relacionamento contigo, e eu profetizo que toda aliança feita conscientemente ou inconscientemente com tudo aquilo que não te glorifica, eu declaro que está sendo quebrada agora. E profetizo um novo tempo da eternidade na vida deste casal. Eu estou profetizando que algo novo começa a acontecer a partir desta noite na vida desta família. Nós repreendemos tudo que não te glorifica e declaramos: eles são teus, agora lavados no sangue do Cordeiro, e os seus nomes escritos no livro da vida, para a honra, louvor e glória do nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus pela vida dele? Chorando, gente, estão chorando. Você já viu quando nasce um bebê, a primeira coisa que ele faz é o quê? É chorar, né? Novo nascimento está acontecendo aqui agora. O Espírito de Deus está agindo na vida deste casal, dessa família. O céu está em festa nesta noite. Nós glorificamos ao Senhor pela vida deste casal. Pastor Carlinhos, que Deus continue vos abençoando. Amém, amados? Dá uma salva de palmas, amém. Ele é digno e merecedor de toda a honra e glória. Aleluias. Deus, Ele é fiel. Posso voltar aos lugares. Amém. Deus abençoe.